Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Domingo tivemos um culto abençoado, tivemos batismo nas águas, casamento, santa ceia, palavra, adoração foi uma bênção também. Que o Senhor continue abençoando a igreja, que em meio às dificuldades como essa da pandemia, a igreja continua de pé, caminhando e pregando a palavra. E com isso vidas estão sendo salvas e abençoadas, né? E eu estava meditando na palavra um pouco antes de iniciar, e eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 16, verso 13. Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 13. Chegou aí a Elisângela, o Alvinho e mais uma galera chegando aí. Mateus 16, o verso 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, os discípulos, Jesus dizendo: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro disse: Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. É uma passagem muito forte, e talvez você já tenha ouvido algumas pregações com este texto. E este texto, de tempos em tempos, nós precisamos pregar, meditar nele, porque foi um momento muito importante do ministério de Jesus aqui na Terra, e que nós devemos de sempre, em vários períodos da nossa vida, nos lembrar o que o Senhor quis ensinar para nós aqui nessa passagem. Então eles estavam em Cesareia de Filipe. Este lugar, ele era uma fortaleza dos antigos deuses sírios, deuses da Grécia, romanos. Cesareia de Filipe. E Jesus vai até este lugar. Neste tempo aqui, o ministério de Jesus já tinha aproximadamente 2 anos e meio. Então estava partindo para os últimos 6 meses, onde ele começaria a revelar mais fortemente aos seus discípulos que muito em breve ele seria morto, crucificado e depois ressuscitaria. Mas os discípulos que eram mais chegados, ele queria saber deles quem ele era para os discípulos, né?
Então, para os homens que já tinham experimentado a multiplicação dos pães, pessoas sendo curadas, os homens achavam que ele poderia ser um dos profetas, João Batista, outros aqui dizendo que talvez ele fosse Elias. Então, o movimento de cura, de milagre, trouxe a impressão para as multidões de que talvez Jesus fosse simplesmente um profeta, ou João Batista. E os discípulos, ou Pedro, diz que para eles Jesus não era um profeta, ou João Batista, mas ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, ele era o Messias, ele era aquele em que eles esperavam, aquele que os profetas haviam anunciado. Ele era muito mais do que simplesmente um profeta, ou alguém que poderia somente trazer um pão. Ele era aquele que iria trazer para a humanidade a salvação. E quando Jesus ouve essa resposta, essa afirmação de Pedro, olha a resposta que ele dá: bem-aventurado, ou seja, muito feliz é você. E aqui ele diz: Simão Barjonas, essa revelação que você teve não foi uma revelação da carne ou do sangue, ou seja, não foi pela sua inteligência, não foi simplesmente por aquilo que você viu, que você conseguiu afirmar isso, mas foi Deus quem te revelou quem eu sou. E isso aqui é importante para nós aprendermos e meditarmos, porque a nossa inteligência, ela pode até nos dizer o seguinte: olha, seja crente, que é melhor para você. A nossa inteligência pode dizer isso. Eu fiz um comentário por esses dias com a minha esposa. O meu avô paterno, ele fumava aproximadamente 3 maços de cigarro por dia, fora o que ele bebia, cerveja e outras coisas. Fazendo uma conta hoje, um maço de cigarro deve custar R$10 por dia, por baixo, entre cigarro e bebida. Meu avô gastava R$50. 10 dias, 500. Por mês, aproximadamente aí R$1.500. O meu avô naquela época ele não tinha automóvel, pagava aluguel. Se ele guardasse o dinheiro da bebida e do cigarro, ele andava de carro zero e poderia, em um espaço aí de alguns anos, adquirir uma casa própria só com a economia de cigarro e de bebida. E nos dias de hoje, você pode conhecer pessoas que gastam também absurdos de dinheiro todos os dias com cigarro e com bebida. Então a minha inteligência diz: olha, se eu largar o cigarro, se eu largar a bebida e for para a igreja, financeiramente vai ser maravilhoso para mim. Para minha saúde também será muito bom, porque o cigarro é comprovado que faz muito mal para a saúde. A bebida, muito também.
Muitos homens batem em seus filhos, na esposa, se prostituem por causa da bebida. Então também é comprovado que a bebida alcoólica faz muito mal para a vida do homem. Então, sendo um pouco inteligente, eu percebo que se eu me converto e deixo os vícios, isso será muito bom para a minha vida. Isso a minha inteligência, a minha carne me revela. Mas aqui, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa não é uma revelação da carne, não é uma revelação da inteligência, é uma revelação que vem de Deus. E diz para Pedro, uma revelação que diz para Pedro e diz para nós também, que o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é aquele em que a humanidade esperava para trazer salvação. E essa revelação, de novo, ela não podia vir da carne, mas era uma revelação que viria de Deus. Então, nos nossos dias, se eu aceito ser crente, cristão, porque vai fazer bem para mim financeiramente ou bem para a minha saúde, isso é algo que vem da minha carne. Mas quando nós conhecemos quem Jesus é, e aí percebemos que nós não podemos viver sem Ele, que Ele é a salvação, Ele é Senhor para nós. Senhor e Salvador. Essa revelação que nós temos quando levantamos a nossa mão e dizemos, Senhor, eu te aceito como o meu Senhor, como o meu Salvador. Ou seja, eu aceito que aquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário foi para me salvar. Eu aceito que lá não morreu um coitadinho, mas morreu alguém que se entregou, porque essa entrega tinha poder para mudar a história da humanidade. Essa é uma revelação que vem de Deus. É uma revelação que não é da carne. É uma revelação que não é da inteligência do homem, da mulher. Essa é uma revelação de Deus. Ele é o Messias. E eu não vi ele na cruz, mas eu lendo a Bíblia me faz crer. Com a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, me faz crer. Eu sou pecador e eu preciso dele para ir morar no céu. Entende a diferença? Então Jesus estava dizendo aqui para Pedro, Pedro, você é muito feliz, você foi muito feliz. Essa revelação que você teve não foi da carne, mas foi meu Pai, foi Deus quem te deu. Agora ele diz para Pedro, aqui no verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo aqui? Primeiro ele diz Simão Barjonas. Agora parece que ele muda o nome. É porque na verdade aqui, o que Jesus está dizendo era, Pedro, tu és uma pequena pedra que teve uma revelação de Deus. Mas essa revelação, a meu respeito, é uma revelação muito forte. Essa revelação é que eu sou a grande pedra em que a igreja estará edificada. Você é uma pequena pedra que faz parte da igreja, mas você e a igreja estarão edificados em mim. Estarão edificados nessa verdade que você falou, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja estará edificada no propósito em que eu vim aqui. Santo, viver, agora faltam 6 meses, mas já estou 2 anos e meio no meu ministério, antes disso vivi 30 anos, morrerei e eu pagarei o preço do pecado da humanidade.
E a humanidade, quando me aceitar o meu sacrifício, se tornará a igreja, a minha igreja. E essa igreja, ela estará edificada em mim. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tremendo isso, né, irmãos? Entender isso, entender este mistério é tremendo. Essa foi uma das revelações que Pedro teve. E a Bíblia nos diz em Oséias que nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós, igreja, nós devemos fazer isso. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. Em prosseguir, precisamos prosseguir em desfrutar das revelações que a palavra do Senhor nos traz. E com essas revelações nós vamos conhecendo mais e mais ao Senhor a cada dia. E quando eu estava ali meditando, irmãos, sobre isso que Jesus disse, olha, a igreja estará edificada em mim e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu comecei a entender um pouco mais de que essa verdade é a verdade que a igreja precisa viver nos dias de hoje. Nós precisamos entender que estamos edificados em Cristo. Nós não estamos edificados numa religião, nós não estamos edificados em uma congregação lá, um prédio. Você não está edificado em mim, que sou pastor. Você precisa estar e entender que o segredo para termos uma vida feliz, de paz, é estar edificados em Cristo. E se estamos edificados em Cristo, nós podemos passar pelas pandemias dessa vida, pelas crises dessa vida, pelas frustrações dessa vida. Estando edificados em Cristo, nós conseguimos continuar a nossa marcha em direção ao céu. Sabe por que muita gente tem parado? Porque muita gente tem desanimado na sua fé? Porque as suas convicções não são claras em Deus. Pessoas que estão convictas de que ir para a igreja é o melhor, eu vou parar de beber, vai fazer bem para mim. Ir para a igreja é bom, eu vou cantar, eu vou pregar, vai ser bom para mim, eu terei uma posição de destaque. Não, nós precisamos estar na igreja, servir ao Senhor, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a razão de nós estarmos juntos todo domingo. Ele é a razão de estarmos aqui hoje. Você está vendo essa live não porque o pastor vai cobrar. Você precisa assistir a live. Você está vendo a live porque você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra é vida, é luz, é lâmpada. A palavra é alimento para nós. Você consegue passar mais de um dia sem se alimentar? Certamente o teu corpo físico vai sofrer. Não vai? Eu não consigo passar muitas horas sem comer. Eu começo a ter dor de cabeça, eu fico mal, emburrado. O jejum para mim é sacrificar realmente a carne. Agora, eu não sei como muita gente, pessoas conseguem passar dias sem ouvir a palavra, sem adorar, sem congregar, sem uma leitura, sem meditar, sem ouvir um hino. Como pode alguém, servo, crente, passar períodos longos sem o alimento que é a palavra de Deus? Mas que bom que você está aqui essa noite, está sendo alimentado pela palavra de Deus. Porque vai vir o dia mau, vai vir a tempestade, virá o vento. É verdade, irmãos. Por isso Jesus disse, vocês devem estar edificados. A minha igreja estará edificada nessa rocha, nessa afirmação de que Ele é o Cristo. Porque Ele sabia que nós precisávamos dele, dessa pedra, para estarmos edificados. A igreja sozinha, sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Nós precisamos entender isso. A igreja não é um movimento social.
Nós não somos indivíduos que se reúnem porque curtimos um ao outro. Nós somos alegres, cantamos, eu vou lá para cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir música. Não, eu vou lá adorar um Deus que me salvou, um Deus que me amou. Eu vou lá porque eu preciso de alimento. Estou edificado na rocha que é Cristo. E eu estando nela, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, contra aquilo que Deus me chamou para eu ser. Por isso, eu convido você a estar firme com Cristo. Eu convido você a não perder os cultos. Eu convido você a meditar na palavra, para que revelações dos céus venham para você, que você possa entender o que Deus é para a tua vida, para que você esteja firme com Cristo, para que você não entre. E quando você entende isso, você não entra numa live como essa, dá uma boa noite e vai fazer outra coisa. Quando você entende o que a palavra é para você, você não vê a hora de ouvir a palavra. E quando a palavra começa, você se desliga deste mundo. Eu não quero saber o que está acontecendo à minha volta. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero que Deus me revele algo. Eu quero ser ministrado. E aí o Senhor vai te ministrar, o Senhor vai te alimentar. E as experiências que Deus tem para você, elas são extraordinárias. O caminhar com Deus, irmãos, é um caminhar de revelações. A cada dia Deus quer te revelar algo novo dentro da palavra e a respeito daquilo que você é para Ele e daquilo que Ele é para você. Eu já tenho 24 anos que eu sirvo ao Senhor e eu tenho momentos de intimidade com Deus, às vezes em cima da moto, no carro, lá no meu trabalho, e eu percebo que nesses momentos Deus me revela coisas dentro da palavra e para a minha vida também. E eu acredito que que deva acontecer isso com você, com a tua vida, momentos em que o Senhor te revela o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele te ama, momentos em que Deus te revela que Ele conta com você, que Ele acredita no teu potencial como filho, como servo dele. Então, igreja do Senhor, igreja que é e está edificada sobre a rocha, Deus quer ter estes momentos comigo, com você. Dá lugar, abre a porta do teu coração, faça algo para Deus que talvez você nunca tenha feito. E quando você fizer algo para Deus que você nunca tenha feito, Deus fará para você algo que Ele nunca fez para você. Essa foi uma das revelações que Pedro teve. A outra revelação que me chama muita atenção é quando Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Olha que revelação que ele teve. Quando o discurso ficou muito duro e muitos foram embora porque a expectativa não era que aquele discurso viesse, Jesus pergunta para eles: por que vocês não vão embora também? Ou vocês não querem ir embora? No primeiro momento, essa pergunta de Jesus pode até ter chocado. E se fosse nos nossos dias, o pastor em um culto, quando a palavra é muito dura, ele chegar: a palavra está dura hoje, né? Se você não estiver feliz, vai embora. Muita gente ia dizer: que pastor mal educado. Por que o pastor disse isso? Mas Jesus, ele disse isso. Vocês não querem ir embora também? Porque o discurso realmente está muito duro. Mas aí Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu não quero um discurso bonito. Eu não quero que a igreja onde eu congrego seja uma igreja de discursos bonitos. Eu vou lá na igreja porque os discursos são bonitos lá na igreja.
Eu vou lá na igreja porque o louvor é bonito. Sabe por que você deve buscar o Senhor na minha igreja ou em qualquer outra igreja? Porque a igreja é um lugar onde tem palavra de vida eterna. Ou seja, a pregação, ela conduz a Jesus, ela conduz à cruz, ela conduz à renúncia. Este deve ser o nosso discurso. Quando a minha mensagem, ela te leva a Cristo, eu tenho acertado o alvo, porque foi para isso que eu fui chamado. A minha mensagem deve te conduzir à cruz do Calvário, porque você foi chamado, você é alguém que Deus ama, você é alguém que o Senhor quer bem pertinho dele, tá bom? Então seja bem-vindo às lives, seja bem-vindo ao culto de domingo, às 18 horas e 30 minutos, mas quinta-feira não perca o nosso culto de oração e ensino da palavra. Você deve se envolver, você deve se separar. É um momento que tem meia hora, 40 minutos. Não é muito, mas é o suficiente para nós sermos alimentados por essa palavra, que é uma palavra de vida eterna. Tá bom? Um beijo a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos. Eu vou orar para nós encerrarmos, para que Deus visite a tua casa, para que você se sinta edificado nessa rocha que é Cristo Jesus. Vou orar para Deus abrir os caminhos, para que o Senhor te abençoe. Entrou também aqui o Ricardo, eu acho que é o Ricardo, que a Gabi e o Gudo trabalham com ele. Eu acho que é ele. De qualquer forma, boa noite. Se for ou não, que Deus te abençoe nos seus projetos, no seu trabalho, que o Senhor abra as janelas dos céus na tua vida. Tá, o pastor Sandro passou aí uns dias enfermo, está melhorando e ele já me confirmou que provavelmente quinta-feira ele mesmo estará ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe pastor Sandro, Deus abençoe pastor Sérgio, irmã Lorena, Deus abençoe os aniversariantes da semana, em especial amanhã, nosso pastor Najib completa mais um ano de vida. Que Deus derrame graça, unção, sabedoria, que o Senhor continue sendo usado poderosamente por Deus para ministrar a palavra e abençoar as nossas vidas. Pastor Najib Levi Caran Gutierrez, um beijão para ele, um beijão para todos os irmãos. Feche os seus olhos, Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo, pela tua palavra. Quero pedir a tua bênção sobre cada irmão, cada família aqui representada, Senhor. Quero que o Senhor abençoe meu irmão, que essa noite tenha um desejo de se entregar, de se derramar no teu altar, Senhor. Abençoa os teus servos. Alguém que porventura essa noite queira entregar a sua vida para Jesus. Jesus te recebe de braços abertos. Você é especial para Ele. Então fique com Deus, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os abençoados digam amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus te abençoe. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fique na paz, você do Face, você do Insta. Jesus te ama. Jesus te ama. A tua família está guardada por Jesus, ok? Aqui um Insta, um Face. Fique na paz.